Queridos irmãos e irmãs, depois de uma longa caminhada, estamos chegando ao final da Quaresma. E este domingo que conhecemos como Domingo de Ramos da Paixão do Senhor, podemos dizer que é o último domingo da Quaresma. E vamos adentrar na Semana Santa, nos preparando para o Tríduo do Senhor, e, consequentemente, vivemos a experiência da ressurreição gloriosa de Jesus, que é o nosso objetivo maior nesta maior liturgia de todas as liturgias da nossa fé, que é a liturgia da Páscoa do Senhor. E a liturgia nos apresenta Jesus que vem para poder cumprir a sua missão. E a missão de Jesus é salvar toda a humanidade. E para isso, ele assume a condição de servo. Por isso, a primeira leitura nos revela que Deus concede a seu servo uma língua adestrada para poder libertar os cativos, os que estão oprimidos pelo pecado e por isso estão distantes de Deus. E não somente uma língua adestrada, mas também excita o ouvido do servo para que ele possa ouvir a mensagem do Senhor e com a obediência à vontade daquele que lhe enviou, escutar e colocar em prática todo o projeto do Pai para salvar a humanidade. E esse servo, ele tem uma missão de, além de ouvir a palavra de Deus, além de transmitir com a língua adestrada a palavra de Deus, ele não pode usar outra arma senão a arma que Deus lhe concede para vencer os inimigos. E por isso nós encontramos Jesus como servo que jamais usou da violência. Ele venceu a violência sem a prática da violência, porque a arma que Deus lhe concedeu foi o amor. Por isso, Jesus amou até mesmo os pecadores. Mas a condição que este servo se apresenta à humanidade, de fato, é de servidão, porque ele serve ao Pai, no projeto do Pai de salvar a humanidade, assumindo a condição humana. Ele deixa a sua glória, vai dizer a segunda leitura de Filipenses, que ele deixa a sua glória e assume a condição humana. Mas ele não só assume a condição humana, mas também ele assume essa condição na obediência, na servidão e até indo às últimas consequências para que toda a humanidade fosse salva através da doação da sua vida. Por isso ele, na condição de servo, se entrega totalmente à vontade de Deus, à vontade do Pai, e, consequentemente, assume essa condição até a morte, no momento que ele é entregue e crucificado e cumprindo plenamente o projeto do Pai para toda a humanidade. Mas eu quero me aprofundar mesmo no Evangelho, onde encontramos algo muito peculiar na liturgia de Domingo de Ramos. Como nós percebemos, temos dois evangelhos.
Primeiro é a entrada de Jesus em Jerusalém triunfante, exaltado. E o outro evangelho é a saída de Jesus de Jerusalém, carregando a sua cruz rumo ao Calvário. É o momento de glória e o momento de aniquilamento. Nesse momento de glória, na primeira parte da liturgia, onde nós iniciamos com o evangelho da entrada de Jesus em Jerusalém, onde o povo canta Hosana, nós temos a entrada de Jesus em Jerusalém triunfante. Mas nessa entrada de Jesus, nós temos participação, já que quando Jesus envia os seus discípulos para prepararem a Páscoa, esta figura dos discípulos que são enviados a prepararem a Páscoa é a figura de cada um de nós. E onde nós nos encontramos nesta narração do Evangelho, nós somos aquele burrinho que Jesus pede para que os discípulos desamarrem e trouxesse a ele, para que ele pudesse entrar montado em Jerusalém. E de fato, vai dizer lá a passagem do Evangelho que aquele burrinho nunca tinha sido montado por ninguém. Talvez essa figura de cada um de nós que nunca deixamos Jesus montar sobre nós como burrinhos para podermos fazer a sua vontade. É muito importante nos inclinarmos diante de Jesus, porque primeiro ele se inclinou diante de nós para poder nos salvar. E quando Jesus entra em Jerusalém aclamado, todos começam a jogar ramos e palmas cantando Hosana. Nós corremos o risco, como o burrinho que Jesus montou para entrar em Jerusalém, de acharmos que esses hosanas, que essas palmas são para nós. Somos apenas o burrinho no qual Jesus usa para entrar em Jerusalém. A glória não é para nós. Mas é importante nós entendermos que depois que esse burrinho é montado por Jesus, nunca mais ele volta a ser o mesmo. Ele volta totalmente transformado, mudado. Mas é importante entendermos que esse burrinho que ficou famoso, que sempre é narrado esta passagem do Evangelho, esta fama nos leva a refletir que aquele que estava sobre o burrinho foi crucificado. Quando nós queremos pegar a glória de Cristo, quando nós queremos sermos também aclamados, temos que assumir também a cruz. Porque a glória de qualquer cristão é entregar-se pelo seu Salvador. Por isso, entendamos aquilo que o evangelista nos diz. Se fizeram isso com o lenho seco, o que não fará com o verde? Então, é importante nós amadurecermos a nossa fé
e buscarmos cada vez mais nos configurarmos a Cristo. E o outro evangelho, que é narrada a paixão de Jesus, nós precisamos nos questionarmos por que Jesus foi levado à crucifixão. Porque Jesus ele caminhou pelas estradas da Palestina, da Galileia, anunciando o reino de Deus. E esse anúncio do reino de Deus está sendo anunciado de maneira concreta, de maneira prática, através do testemunho daquilo que Deus enviou seu servo a fazer. Porque ele passava pelas estradas curando os leprosos, os cegos, ou seja, ele dava dignidade àqueles que eram marginalizados, aqueles que eram colocados de lado. E ele se aproximava dos pobres, daqueles que eram excluídos, nos ensinando que nós não devemos, de maneira alguma, deixarmos de lado os pobres, porque se nós temos costume de lermos o Evangelho, a maior parte das narrações dos evangelhos é voltado para a libertação dos pobres, dos necessitados, dos enfraquecidos pela ganância daqueles que detêm o poder. E quando Jesus começa a denunciar aqueles que praticavam injustiça, aqueles que excluíam, aqueles que se aproveitavam dos pobres, ele começou a incomodar aqueles que tinham um mecanismo para poder manter o poder, para poder se enriquecer, e isso fez com que resolvessem matar Jesus. E aí entendamos o processo injusto, onde Jesus é condenado e na condenação ele começa o caminho para o Calvário, carregando a sua própria cruz. Mas nós precisamos nos solidarizarmos com esta realidade no momento que nos colocamos no caminho com Jesus, como fez aquele sirineu que ajudou Jesus a carregar a cruz. Nos solidarizarmos com Jesus, como aquelas mulheres que choravam e batiam no peito, como aquelas mulheres que enxugavam o suor, as lágrimas, o sangue de Jesus na caminhada para o Calvário. Nos solidarizarmos com Jesus como aquele malfeitor que, sendo crucificado com Jesus, reconhece que ele era merecedor do suplício que estava sofrendo, mas que Jesus não tinha nenhuma razão para estar ali. Isso mostra muito claro que o que Jesus fez foi assumir toda a nossa miséria, foi assumir todos os nossos pecados. E por isso, o ladrão à sua direita, o ladrão à sua esquerda, representam cada um
de nós, seres humanos, que Jesus veio para salvar. No entanto, a nossa opção será segundo aquilo que nós abraçarmos: o arrependimento ou continuar com o coração duro, com o coração voltado para o mal. Muitos abraçam o exemplo daquele malfeitor arrependido, mas muitos abraçam o exemplo negativo daquele malfeitor que não se arrepende dos seus pecados. E no momento que nós nos arrependemos, como aquele malfeitor arrependido, nós podemos dizer para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a resposta será para nós: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que possamos celebrar essa grande festa, a maior festa da nossa fé cristã, que é o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus, que se doa pela humanidade para cumprir plenamente a vontade do Pai. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.